Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em ti mesmo, lição 14. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo, aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Nós temos fé em nós mesmos diante de Deus? Será que nós temos coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor? Ao longo da nossa caminhada, nós precisamos aprender a olharmos para dentro de nós mesmos e ver qual caminho nós devemos seguir. Qual o caminho melhor para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento? E a misericórdia divina sempre traz para nós as bênçãos da oportunidade. E, muitas das vezes, nós temos pouca coragem de agir e fazer como deveríamos. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Todos nós temos nossas responsabilidades. E aí nós temos que lembrar a confiança em nós mesmos. E aquilo que nós temos que cumprir diante de Deus. Qual a responsabilidade que eu tenho para cumprir por Deus ter me dado a oportunidade de estar reencarnado no Brasil? Porque à medida que eu entendo que existe a reencarnação, à medida que eu entendo que existe um evangelho para se cumprir, à medida que eu entendo que temos lições de vidas a cumprir, eu tenho responsabilidades. Então, qual o mecanismo que eu estou usando nas minhas ações diárias para mostrar para Deus que eu estou sendo fiel aos princípios estabelecidos por Ele para o meu processo evolutivo, para que a minha reencarnação seja realmente produtiva? E aí vem a seguinte questão: temos confiança em nós mesmos? Já aprendemos a seguir conosco mesmos os padrões de ação e melhoria? À medida que a gente confia em nós mesmos, fica mais fácil cumprir nossas obrigações diárias para nos aproximarmos de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Estamos na Terra, cumprindo nossas missões, e aí a certeza que também que existe uma promessa divina. Mas para isso eu tenho que guardar a fé como uma grande ferramenta do meu impulsionar para a luz. Aquilo que me impulsiona, aquilo que me direciona a estar sempre mais próximo da verdade, mais próximo de conquistar as bênçãos do amor divino. Agindo segundo os princípios do amor que Deus tem por nós e para nós, nós poderemos prosseguir, cultivando e plantando ao longo da nossa caminhada pequenas sementes que nos trarão as grandes oportunidades de redenção espiritual. Então, Emmanuel traz para nós que viver na certeza dessa promessa divina, nós temos que ter uma fé no poder relativo que nós possuímos, que Deus nos ofereceu. Porque nós temos o poder de mudar nosso destino, mas é relativo segundo a vontade de Deus. E aí, o nosso esforço pode, quanto mais nós nos esforçarmos para mudar nosso destino, quanto mais nós esforçarmos para cumprir bem a missão divina, mais oportunidades chegam para nós, porque nós vamos nos edificando para a eternidade. Ou seja, todas as vezes que nós nos propomos a caminhar, nós nos propomos a edificar o bem, nós vamos conquistando as nossas possibilidades de crescer, as nossas possibilidades de nos fazermos melhores. E todas as vezes que nós nos fazemos melhores, nós estamos crescendo para Deus, aprimorando-nos na construção do bem eterno que deve palmilhar sempre a nossa existência. Portanto, trabalhemos, pois, pela nossa reformulação de conceitos, pela nossa reformulação íntima,
para que a vida sempre traga para nós as bênçãos do amor, da fraternidade e da paz. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Emmanuel é duro, né? Então, na anterior, ele mostra para nós que quando nós temos confiança em Deus, nós somos pessoas que guardam a fé e trabalhamos para que aumentemos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, a nossa fé. E assim nós vamos continuar crescendo, edificando as boas obras em nosso coração. Por outro lado, ele vai nos mostrando aqui que a pessoa que não tem fé, que deixa tudo para depois, que fica esperando promessas dos homens para poder realizar alguma coisa, pode ser comparado a uma rolha de cortiça jogada na correnteza. Vai ao sabor das águas. Segue por caminhos tortuosos, sem um ponto de reflexão, de inflexão para o seu crescimento, sem ao mínimo compromisso com as suas realizações. E aí todos nós temos que procurar aprendermos a seguir em frente, aprendermos a botar o pé no chão, refletir nas nossas responsabilidades, refletir na nossa necessidade de trabalho, para estarmos construindo e edificando o bem em cada passo da nossa vida. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo, diante do Criador. Agora aqui sim, nos levanta a moral, né? As técnicas do Emmanuel são muito interessantes. Então, nós temos que ter alguém de nossa confiança para a gente conversar, para trocar ideia, para bater papo. Aquela pessoa que é um amigo mais próximo. Mas também nós temos que lembrar Maquiavel. E embora sejam maquiavélicas as expressões que ele usa, mas uma coisa é muito importante. A prudência na hora da gente falar é muito importante, principalmente para o médium. E para todos nós. Nunca fale a um amigo o que você não falaria para um inimigo. E também nunca fale para um inimigo aquilo que você não falaria para um amigo. Então, meça suas palavras, cuidado. Você tem um amigo que está próximo, que você possa confiar, que você possa desabafar um pouco, mas tenha prudência na hora de você se abrir, tenha prudência na hora de você se expressar. Aí a gente precisa trabalhar com mais confiança, nós precisamos trabalhar com mais dedicação, com mais responsabilidade. A nossa caminhada tem que ser sempre nos impulsionando para Deus. A nossa caminhada tem que ser sempre nos colocando no caminho de Deus. Portanto, nós temos que ter uma parcela de confiança em nós mesmos. Mas lembrando que essa confiança que nós temos em nós mesmos é um empréstimo da confiança que nós temos em Deus. Confiar em Deus sempre, porque Deus quer o melhor para nós. Mas também nós temos que confiar em nós mesmos. É até bom ler essa lição agora, porque hoje o dia todo eu estava com muitas dúvidas. E às vezes eu pensava assim, nossa, será que eu posso pensar desse jeito? E aqui está mostrando que a gente tem que pensar de forma confiante, de forma positiva, acreditando no melhor, mas proporcionando uma reforma íntima para que as coisas aconteçam de forma branda, suave e, naturalmente, nos esforcemos para elaborar as forças do bem em nosso coração. Trabalhemos, pois, para confiarmos em Deus, trabalhemos, pois, para estarmos melhores e, cada dia que passa, sermos realmente melhores. Fortalecendo a nossa fé em Deus, e quem tem fé em Deus, tem fé em si mesmo. Porque Deus não nos desampara, não nos deixa ao léu. E quando a gente vai tendo fé em Deus, a gente vai também aprendendo a confiar em nós. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa
porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Então, todos nós temos que ficar atentos como nós conduzimos nossos filhos. Porque o Deus, Pai de amor e de misericórdia, nos coloca na terra, mas não para satisfazer todas as nossas vontades. Ele coopera dentro do possível para que as nossas vontades se fortaleçam para as realizações do bem. Assim como um pai ajuda um filho em suas realizações diárias, dentro do possível, mas deixa ao filho o trabalho de se esforçar, de buscar realizar um pouco mais. Porque cada vez que a criança, ou nossos filhos, que às vezes nem são crianças mais, busca o seu caminho, com fé, com determinação, com vontade própria, eles estão conquistando. E nós queremos que os nossos filhos conquistem. Portanto, então, nós queremos que eles cresçam, espiritualmente falando. E para que eles possam crescer, espiritualmente falando, é de suma importância que nós tenhamos em mente as nossas condições de trabalhar com amor, de orientar e nos impulsionar para que as forças do bem estejam sempre em nossos corações, estejam sempre nos fazendo aperfeiçoar cada vez mais e crescer para Deus. Não podemos, então, exterminar em nossos filhos as faculdades mais brilhantes deles criarem, deles desenvolverem a sua confiança em Deus, desenvolverem a confiança em si mesmos, desenvolverem a perseverança na edificação do bem, da sua vontade, para construírem sempre as bases da caridade. Por isso, é necessário sermos cada vez mais edificantes nas nossas ações, mas vigilantes para não fazermos a parte do outro. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Bom, no nosso trabalho diário, nós temos que fazer e agir da forma mais justa possível. Nós temos que agir retamente, trabalhando decentemente para com confiança em Deus e também confiança em nós mesmos, porque Deus confia em nós. Ele nos deu essa oportunidade que sabia que iríamos conseguir cumprir bem a nossa missão. Procuremos, pois, então, cumprir a missão que Deus nos ofereceu com amor, com responsabilidade, com determinação, para que as forças do bem sempre encontrem em nós a sintonia, o plugue de ligação que nos agirá, que nos conduzirá a realizar o bem sempre. Trabalhemos, pois, para a realização do bem, para a edificação do bem, lembrando que Deus confia em nós. E nós podemos confiar em Deus e devemos confiar em Deus para os grandes empreendimentos, para as grandes realizações. Tens fé? Tem-na em ti mesmo. Diante de Deus, Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. É nesse sentimento de fé que devemos conduzir nossa vida. Devemos olhar para dentro de nós mesmos. Como seres, filhos de Deus que somos capazes de realizar o bem. Somos capazes de progredir e de alcançar o sucesso que tanto almejamos. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. No site da FEB, www.febeditora.com.br, você pode encontrar esse livro e muitos outros que vão te enriquecer a alma de conhecimentos. Paz e luz.